E aí, galera, não era essa a ideia do torcedor tricolor. A ideia era ganhar do Chelsea e ir para a final. Que amanhã nós vamos saber quem vai para a final com o Chelsea. Mas a ideia era outra. Mas de uma maneira ou de outra, chegamos perto. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Agora, a verdade é a seguinte, os jogos passados, interessante isso, os jogos passados, o Fluminense jogou melhor, se entrosou melhor. Mas é exatamente isso. Se o time do Chelsea perdeu 2 jogadores importantes, tá certo? Nós perdemos 2 jogadores importantes. Se eles estavam reclamando entre aspas, pela falta desses 2, principalmente o zagueiro de área, tá certo? Nós estamos reclamando também o Freitas, que é o jogador de área. Então, seria diferente? Não sei. É choro de perdedor? Também não sei. Porque o Fluminense não tem nada que chorar, ele foi para a briga. Hoje ele foi pior, foi pior. O Chelsea foi melhor. Concentrou mais gente no meio do campo. Teve mais gente para o contra-ataque. E outra coisa que a gente discute aqui 300 mil vezes no campeonato carioca, no campeonato brasileiro. Para que o Cano volta? Mas que porra é essa? Para que ele volta? Para marcar? 2 vezes no primeiro tempo, ele perdeu a bola na intermediária do Fluminense, aonde joga o cabeça de área. O que o centroavante do Fluminense está fazendo na cabeça de área? Perdeu a bola e saiu o gol. 2 vezes. 2 contra-ataques pro cara. E não tem um desgraçado lá dentro para dizer para ele ir embora? Sai daqui, ô! Vai pro shopping, porra. Mas não fica aqui. Aqui você atrapalha. Quando domina a bola, roda para um lado, roda para o outro, naquele bolo de jogadores, eu sempre digo, meio do campo hoje, nesse futebol que se joga aí hoje, jogam 10, 5 de um lado, 5 do outro, no mínimo 8, 4 para cada lado. O que ele veio fazer aqui? Ele sabe de alguma coisa aqui no meio? Vai embora para lá, porra. E ele atrapalhou, exatamente. Então, tá aqui tudo anotado, 15 minutos, ele voltou, atrapalhou. 17 minutos, foi o gol, ele perdeu a bola. A bola foi para lá, veio para cá, tudo dentro da área do Fluminense. Aí o Jorge Neto, é esse? Cadê ele aqui? João Neto tocou a bola e o garoto lá de Xerém meteu o gol, primeiro gol, cadê ele aqui? João Pedro. Uma bola que ele pegou na diagonal, no erro de lá, bola cruzada, rebatida, ele pegou aqui, deu uma arrumada aqui e meteu de rosca. Não adianta, não há goleiro que pegue essa bola. Nós já vimos vários gols assim. Tá? Meteu a curva aqui, não dá, porque a bola sai a baliza. Meteu daqui, ela sai do goleiro. Ela cresce aqui quando o goleiro está caindo e ela está voltando. Um golaço, muito bem batido, muito bem chutado. Mas de erro, não foi um trabalho, né, perfeito do meio do campo nem do ataque do Chelsea. Foi uma perda de bola sobrou, cruzamento, a zaga rebateu, o cara pegou aqui livre e meteu o gol. Por falha, exatamente. Depois o Gusto, de cabeça aos 20 minutos, teve aos 25 minutos o Hércules, a única boa bola do Fluminense, uma tabela, uma metida de bola, ele entrou, né, meteram a bola, ele entrou, o goleiro ameaçou sair
sentiu que não dava, porque ele correu, né? Ele corre bem, correu, só que o toque que ele deu foi espetacular. O toque que ele deu foi muito devagar, na tirada do goleiro. Ele tirou do goleiro, a bola entrando. O Cucurella veio, né, na cobertura e não entrou, realmente a bola não entrou. Agora para tudo aí. Pode dizer que é choro, mas foi pênalti, cara. Foi pênalti. E ele deu o pênalti que ele viu. Ele estava na frente. O problema é que a bola veio de lá, bateu no cara, bateu nele, no zagueiro aqui, e o braço dele não estava encostado. Né? Quando ela bateu, ele fez um movimento. E no movimento ele afastou o braço. Ela bateu, levou o braço lá para trás. E ele marcou. Aí correram em cima dele, ele foi no VAR. O VAR, acho que ficou cego, ou estava torcendo para o Chelsea, sei lá. Foi pênalti. E ali, mas se não entra, não entra. Mas se entra, era outro jogo. Era outra história. E foi pênalti. Bateu na mão. Se a mão, vou repetir, é o que diz aí, essas regrinhas aí, embora a regra na minha época fosse outra coisa. Mas, regra, tá encostado, não é. Agora, presta atenção, a bola bateu no braço dele, desviou, quem estava atrás dele era o Thiago Silva, que ia buscar a bola. Ia disputar a bola, que ela vinha liberada para ele. E ele cortou o lance. Então, no meu modo de ver, foi pênalti. E ele não deu. Depois teve, de novo, o Hércules com 2 tabelas. Inclusive uma tabela muito boa com esse gol que o Hércules tocou na saída do goleiro. Foi uma tabela boa com o Cano. E depois teve outra, só. Não teve mais nada. E segundo tempo, um contra-ataque. De novo, João Pedro, aos 11 minutos, contra-ataque, sozinho, arrumou na diagonal de novo, que ele sempre está pelas beiradas, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Quando ele vai, ele aqui, o Pedro Neto era sempre pela ponta esquerda. De vez em quando eles tocavam, porque não tinha centroavante. Eles rodavam ali, os 3 atacantes rodavam ali. Né? E às vezes alguém do meio do campo se metia, por exemplo, o Caicedo, muito, o Palmer, o Enzo, principalmente o Palmer e o Enzo, porque o Caicedo sempre vinha por trás. Mas esses dois, Enzo e o Palmer, são 2 grandes jogadores, tocando a bola e chegando. Quando não tinha centroavante, quem chegava eram eles. Abria e eles entravam aqui. Então é um time muito bem treinado, muito bem articulado, né? Grandes jogadores de decisão. Então, era um time que desnorteava qualquer meio do campo, que é um toque de bola fácil, né? E uma frente, né, de 3 grandes jogadores, 3 caras que vão para dentro e não querem saber. E esse menino, né, o João Pedro, né, tá se dando bem, ele já está lá há muito tempo. Ele estava num time inglês e agora foi contratado. Ele poderia ter sido contratado 3 dias depois, né? Ele foi 3 dias antes, aí pôde jogar contra o Fluminense. Mas que ele tenha uma boa sorte, ele é um bom menino, foi muito bem criado, né? Tanto na família dele quanto na família tricolor, em Xerém, e agora que ele siga a vida dele, que seja muito feliz. Mas vai levar na conta dele, está na sua conta os 2 gols, mas está tudo bem. Então, resultado, segundo tempo, sem esse gol, depois o Canóbio com o Lima, que chutou mal, e aí o Ignácio tirou uma bola muito boa e não teve mais nada, e eles deitaram e rolaram nesse segundo tempo, tocando a bola, 2-0, vai pedir mais o quê? E o time do Fluminense, o que irrita um pouco, é que, perdendo, ele está tocando a bola lá atrás. Toca. Os caras vêm com tudo. Às vezes 4 contra 2. 3 ou 4 vezes. 4 contra 2, 3 contra 2. Eles vinham com tudo, perdia a bola. Perdia a bola, pelo menos,
pelo menos 4 ou 3 desses ficavam lá, porque eles não tinham gasto para ir lá e voltar no mesmo pique. Vinha e a gente tomava a bola dele e ficava aqui, ó. Tinha que vir embora, são menos 3 ou menos 4 para você discutir no meio do campo e chegar na área deles. Mas essa moleza, eu vou colocar dessa maneira, na saída de bola do Fluminense, quando roubava a bola, principalmente nesse jogo, nos outros jogos não. Nos outros jogos saía mais. Embora tenha jogado mais retrancado e emitida de bola, né, e chegando mais, mas a saída de bola, as saídas foram mais rápidas do que nesse jogo de hoje, que a gente precisava maior rapidez da bola sair de lá de trás, e não estava saindo. E um outro detalhe também, esse esquema é fechado, né? Se fecha, sai no contra-ataque, é uma coisa. Você toma um gol, é outra. Toma um gol, você, como é que vai fazer? Vai continuar aqui atrás? Tem que abrir, tem que ir para dentro. E foi o que o Renato fez. Ele lançou o Lima, no lugar do Bernal, lançou o Soteldo no lugar do Nonato, tirou o Hércules, botou o Canóbio, tirou o Thiago Santos e botou o Keno. Ele botou o time para frente. Ele correu um risco danado de tomar uns 4, 5, 6 aí, porque eles entravam ali à vontade. Mas, em compensação, a ideia era dar uma apertada melhor, uma apertada maior, até uma jogada pela esquerda ali com o Keno, né? Mas não aconteceram as coisas que o Renato, né, bolou tomando de 2-0. A ideia foi boa, mas a hora de organizar faltou muita coisa. A ideia era boa, mas a conclusão não foi boa. Perdeu o Fluminense e agora é cabeça em pé, porque o Campeonato Brasileiro, ó, tá batendo as portas aí. O craque do jogo é o João Pedro, naturalmente, é o craque do jogo. E a baranga do jogo, eu nem falei no nome dele na composição do esquema. René. René, vai pro shopping, René. Errou tudo, tudo. A arbitragem, uma porcaria. É 0. Valeu, galera.